Esse entendimento, essa cooperação, bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e ao Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, senadores, os demais ministros do Supremo, os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos sim colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará e, se Deus quiser, presidente Dias Toffoli, Noronha e Jorge, o nosso governo dará um grande passo nesse sentido. Então, obrigado a todos pelo entendimento, pela cooperação e pela harmonia. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O Horário de Brasília, seu podcast semanal de política da CNN. Tá começando agora comigo, Daniela Lima, e com a maravilhosa Renata Agostini. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Dani. Olá a todos que acompanham o Horário de Brasília. Vamos direto ao ponto, porque, na verdade, o ponto é amplo. E aqui eu não tô fazendo propaganda subliminar do programa que a Renata tá apresentando na TV. É O Ponto. São duas grandes entrevistas com personalidades expondo pontos de vista diferentes. No final de semana, fica ligado na programação da CNN. Muito obrigada pelo merchan. Cobro depois o valor do publi. Brincadeira, querida. Bom, é porque realmente o assunto, o flanco a ser explorado tem diversas frentes. O que está acontecendo essa semana foi marcada por um refluxo nos ânimos do presidente da República e em sua disposição de expor publicamente seu descontentamento, seja com o andamento de investigações, seja com o comportamento de outros poderes. Bolsonaro passou desde a última quinta-feira da semana passada, quando ocorreu a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro e amigo pessoal do presidente Fabrício Queiroz. Bolsonaro está em silêncio público. O presidente não tem dado entrevistas, não tem falado com a imprensa na entrada e na saída do Palácio da Alvorada. E aí, integrantes de partidos políticos, dirigentes de partidos políticos e ministros do Judiciário receberam mensagens de ministros do governo, do Palácio do Planalto, de que esse é o comportamento que o presidente topou assumir. O presidente agora estaria disposto a se expor menos, atendendo a um apelo que não é novo da ala militar e de ministros mais moderados de seu governo. Renata, qual é o impacto dessa mudança de comportamento e a que é que a gente pode acreditá-la? Se isso de fato perdurar, Dani, isso será uma inflexão na postura do presidente Jair Bolsonaro e também pode ter um impacto enorme. Isso é um reflexo desse cerco da política ao presidente. É o mundo de Brasília, enfim, tentando colocar Bolsonaro numa caixinha muito diferente do que ele vinha demonstrando que gostaria de se colocar, da forma como ele também forjou a sua forma de se relacionar com o seu eleitorado, como ele se expressou ao longo da sua vida pública, dos seus mandatos como deputado. O que a gente vê é que esse cordão de isolamento, digamos, dos ministros palacianos, de parte de ministros também ali da esplanada, como da defesa, o ministro Fernando Azevedo Silva, que entrou nessa operação, isso aparentemente começa, enfim, a surtir efeito. Agora, a gente precisa ver primeiro o quanto isso de fato vai durar. A gente já teve algumas ameaças, digamos, algumas sinalizações do presidente que faria este movimento. Ele acabou durando pouco. Agora, o que se coloca na mesa neste momento é que você tem uma sucessão de problemas que fazem com que esse convencimento do presidente de que ele precisa mudar de postura torna-se mais eficiente. E aí, o que a gente está falando? A gente está falando do Fabrício Queiroz, a gente falou do podcast na semana passada extensamente sobre os problemas que se acumularam a partir do momento que Fabrício Queiroz foi encontrado na casa do ex-advogado do
filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e do avanço também das investigações naquele inquérito que foi aberto após a saída de Sérgio Moro. Há uma sucessão de embaraços ao presidente, também de problemas jurídicos, que, de fato, podem fazer com que esse receituário que foi tentado colocar para ele ali diversas vezes, de mudar a sua forma de falar, a sua forma de se comunicar, possa, enfim, convencê-lo a baixar o tom. Excelente, Renata. Olha só, a Renata mostrou aí nessa fala o tamanho da questão. A gente vai falar daqui a pouquinho do avanço do inquérito que investiga atos antidemocráticos e do inquérito que investiga as acusações feitas por Sérgio Moro ao deixar o Ministério da Justiça. Nesse momento, são pelo menos 3 ações, 3 inquéritos que correm no Supremo e que têm impacto direto na vida ou nos aliados do presidente da República. E a gente vai tentar separar tudo aqui para você entender cada um deles, suas implicações e sua gravidade. Vamos começar do caso Queiroz, que não está em Brasília, é um problema que está na Justiça do Rio de Janeiro e que tem um impacto muito forte na vida do presidente por alguns motivos. Como a gente disse aqui na semana passada, se você não ouviu, volta lá, resgata esse podcast, ele é todo dedicado à prisão de Fabrício Queiroz e suas implicações políticas. Queiroz é amigo do presidente desde a década de 80. É pela amizade que ele tem com o presidente Jair Bolsonaro que ele chega ao gabinete do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. Hoje, Flávio, como se sabe, é senador. Queiroz foi preso num sítio, numa propriedade do então advogado de Flávio Bolsonaro e também representante do presidente em algumas ações, Frederic Wassef. De lá para cá, o Wassef anunciou que deixaria o caso Flávio Bolsonaro e foi afastado da imagem do presidente, ou pelo menos há uma tentativa, né, Renata, de afastá-lo da imagem do presidente. Bom, isso levou a uma série de especulações. Primeiro, Fabrício Queiroz está preso. Os relatos que se tem é de que ele chegou a ficar sem comer por bastante tempo. Ele está debilitado e preocupado com a família. Por quê? Porque a mulher dele também é alvo de um mandado de prisão e está foragida. O Wassef, como a Renata fala, ou Wassef, como eu falo, sabe Deus onde estará a verdade da pronúncia desse nome? Duelo de titãs. Exato. Ele é um personagem conhecido no meio jurídico por ser muito sanguíneo. Reage rápido, de maneira desmedida e, algumas vezes, impensada. É assim que ele é descrito. Portanto, há muita dúvida sobre como ele vai digerir essa operação de afastamento do presidente, que, na verdade, esse elo que ele exibiu nos últimos tempos, né, desde esse último ano e meio com Jair Bolsonaro publicamente, foi o que catapultou a imagem dele. Por conta disso, ele aparece na televisão, deu entrevistas, inclusive aqui na CNN, nos jornais, passou a representar Flávio Bolsonaro em ação no Supremo, que teve certo sucesso por um tempo, depois caiu. Enfim, ele ganhou muita projeção por conta dessa proximidade, que agora ele perdeu. A questão é, como é que o Wassef, ou o Wassef, vai reagir a esse movimento de extirpar a figura dele da figura do presidente e de seu núcleo mais duro de aliados. Ótimo, Dani. Esse é, sim, um problemão que se avizinhou, que se colocou ali para o Palácio do Planalto e ainda em desenvolvimento. Porque, apesar do senador Flávio Bolsonaro ter sido muito cuidadoso ao anunciar a saída de Wassef da sua defesa, a gente tem, claro, uma dúvida sobre, como você disse, como ele vai se comportar e também sobre os reflexos da investigação para esse personagem. Então, a gente tem também algumas dúvidas ali sobre a real relação dele com Flávio Bolsonaro, esse histórico de amizade com o presidente. O Wassef sempre se vendeu muito como um conselheiro jurídico muito amplo da família Bolsonaro. Quais os assuntos, de fato, ele entrou? Ele tomou essa medida de albergar Fabrício Queiroz orientado pela família? Até que ponto os Bolsonaro sabiam e concordavam com essa tática? Agora, esse não é o único problema. Nesse cenário que a gente está traçando aqui, né, de como a vida real começou a emparedar o próprio comportamento do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem 2 investigações do Supremo Tribunal Federal que avançaram e sinalizaram que mais problemas podem vir. A primeira delas, e eu vou detalhar aqui um pouco, é a investigação
que apura se o presidente interferiu na Polícia Federal. Investigação essa que foi iniciada após a saída do ministro Sérgio Moro do governo, do posto de ministro da Justiça. A gente teve alguns desenvolvimentos nos últimos dias. A Polícia Federal entende que as investigações já estão avançadas e, portanto, é o momento de ouvir o próprio presidente Jair Bolsonaro. É natural que ele fosse em algum momento ouvido, já que ele está sendo investigado nesse inquérito. Então, ouvi-lo seria uma consequência natural da investigação. Ocorre que o que se coloca agora na frente do presidente é essa situação em que ele pode ser ouvido presencialmente. Então, como se desenrolaria esse depoimento, uma vez que todos os anteriores foram acompanhados não só pela Polícia Federal, como por integrantes do Ministério Público, inclusive por integrantes ali da defesa do próprio Sérgio Moro, que chegaram a fazer perguntas. Então, a forma como vai ser dado esse depoimento é, sim, importante. Uma coisa é se o ministro Celso de Mello, que é encarregado do caso, permitisse que o presidente prestasse esse depoimento por escrito, num ambiente muito mais seguro, em que essas respostas podem ser ali estudadas pelos seus assessores jurídicos. Um depoimento presencial é muito mais imprevisível, para usar um adjetivo que muitos dos aliados do presidente costumam usar para classificá-lo. Celso de Mello ainda não tomou essa decisão, mas há indicações de que ele pode sim acabar forçando o presidente a depor presencialmente, ao entendimento dele já exposto de que esse benefício do presidente da República depor por escrito só se colocaria ele uma vez que ele estivesse como testemunha numa investigação. Temos um precedente, Michel Temer, quando foi investigado, foi a ele concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso o direito de sim depor por escrito, mas há algumas indicações em outro sentido a Celso de Mello. Além disso, chega o momento de Jair Bolsonaro depor, quando a investigação não só já coletou ali indícios de inconsistência no depoimento de, por exemplo, o general Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e alguém muito próximo do presidente. Essa inconsistência das falas de general Heleno acabam colocando em xeque a própria versão que o presidente da República deu para rebater Sérgio Moro e dizer que não estava ameaçando o então ministro da Justiça para que ele pudesse sim promover mudanças na Polícia Federal. Do que eu estou falando? Vocês todos vão se lembrar. Naquela reunião já famosa do dia 22 de abril, o Moro disse, ao depor logo no início dessas investigações, que Bolsonaro havia ameaçado ali tirá-lo do cargo, caso não pudesse fazer uma mudança na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Moro indica esse como um dos estopins ali para a sua saída. É claro que o mais definitivo foi a decisão do presidente de exonerar o chefe da PF sem a sua anuência. Bolsonaro rebateu essa versão, rechaçou essa versão, disse que, na verdade, ali ele estava querendo externar uma preocupação com a sua segurança pessoal e, portanto, algo que não estaria na alçada de Moro, dizendo que, basicamente, o ex-ministro da Justiça havia se enganado. Ocorre que general Heleno admite para os investigadores que o presidente não teve ali nenhum problema para fazer mudanças na sua segurança pessoal e que, inclusive, havia mudado um dos integrantes que fazem a segurança sua e de sua família menos de um mês antes daquela reclamação pública na reunião do dia 22 de abril. A Renata foi acometida de um surto de humildade. Olha só, para você entender bem, nós falamos primeiro da investigação do Queiroz que corre na Justiça do Rio de Janeiro. Essa semana, a Renata Agostini obteve em primeira mão documentos que mostram um avanço de outra ação. Essa que é derivada das acusações feitas por Sérgio Moro no momento de sua demissão, quando ele pede demissão e diz que estava saindo porque o presidente queria interferir politicamente na Polícia Federal. Esse inquérito, mostraram os documentos trazidos pela Renata, avançou a ponto de indicar 4 caminhos importantes, 2 já detalhados por ela aqui. O primeiro é de que essa história de que o presidente tentou trocar sua segurança pessoal e não conseguiu. E por isso, na reunião do dia 22 de abril, quando diz ali que se não puder trocar o pessoal da segurança na ponta, troca até o ministro, ele estaria falando de Augusto Heleno, que é quem cuida da segurança pessoal. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro.
E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Os documentos obtidos pela Renata mostram que menos de um mês antes do presidente dar essa declaração, fazer essa crítica pública, houve troca na segurança dele e de sua família, registrada oficialmente, o que, como a Renata disse, fragilizou o discurso que vinha sendo construído para neutralizar esse trecho do vídeo que casa com as acusações da sustentação, as acusações de Moro. Os documentos obtidos pela Renata também mostram que a justificativa técnica apontada lá atrás pelo presidente para dizer que queria trocar o comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro não se sustenta. Bolsonaro disse que queria trocar o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na época Saad, porque havia uma queda de produtividade da PF. Mas o fato é que, durante o período em que Saad esteve lá, de janeiro até antes do último trimestre, até setembro, a Polícia Federal do Rio de Janeiro teve um salto de produtividade não antes registrado nos últimos 3 anos. Nunca antes, na história dos últimos 3 anos da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o desempenho dela foi tão bom, medido em dados da própria Polícia Federal, como durante a gestão de Saad, que foi criticada ali pelo presidente. Ou seja, essa justificativa também caiu. Mais coisas que estão nos documentos da Renata e agora o bicho começa a pegar. Os documentos obtidos pela Rê mostram que há compartilhamento de informações da Justiça do Rio de Janeiro, tanto eleitoral quanto criminal, com os investigadores desse inquérito que apura a tentativa ou a suposta interferência política, tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal. E qual a importância disso? O que é que está no Rio de Janeiro? O caso Fabrício Queiroz. Há uma suspeita, há uma acusação, na verdade, feita publicamente por um ex-aliado de Bolsonaro, um empresário chamado Paulo Marinho, de que Flávio foi avisado com antecedência da existência de uma apuração envolvendo Queiroz na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Agora, os investigadores que tocam o inquérito com as acusações de Moro querem saber se essa acusação procede, porque Moro aponta nesse vazamento de informação mais uma motivação que o presidente teria para interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Essa última perna é muito importante porque o que a defesa do ex-ministro Sérgio Moro faz aqui? Ela tenta fazer uma relação entre o momento em que o presidente Jair Bolsonaro começa a insistir para trocar o chefe da Superintendência do Rio de Janeiro e então começa a partir dali, um périplo para fazer mudanças mais profundas na Polícia Federal. Esse caminho de insistência do presidente, ele já foi delimitado até pelos depoentes nessa investigação. Os delegados, os superintendentes da Polícia Federal confirmam ou que foram sondados ou que começaram a receber os avisos de que o presidente queria promover mudanças, inclusive os ministros militares que foram ouvidos no curso desse inquérito também situam, do final do ano passado para o início desse ano, as informações de que o presidente externava ali descontentamento com a PF e queria promover mudanças. O que Moro faz é instigar os investigadores a olhar. Se trata de uma coincidência? Ou o presidente começou de fato a querer mudar o Rio no momento em que caminhavam apurações lá que pudessem envolver e constranger pessoas próximas a ele e ao seu filho. Para a gente avançar aqui, tem ainda mais 2 frentes abertas que incomodam o presidente, frentes abertas no Supremo Tribunal Federal. Um inquérito iniciado por iniciativa a pedido da Procuradoria-Geral da República, que investiga convocação e disseminação organizada de informações falsas para estimular atos antidemocráticos, atos que pedem o fechamento do Supremo, atos que pedem o fechamento do Congresso, atos que pregam a volta do ato institucional número 5, o ato mais duro da ditadura militar, que abriu espaço para a instituição da tortura nos quartéis do Exército, que abriu espaço para perseguição de opositores, para a cassação de mandatos de políticos, ou seja, marca ali a fase mais pesada dos anos de chumbo. Bom, isso é ilegal. A Lei de Segurança Nacional diz que utilizar mecanismos como ameaça para pregar a quebra do regime vigente é crime, tem pena de 1 a 5 anos de detenção. A Procuradoria-Geral da República começou a investigar o financiamento, a convocação para esses atos. Se você puxar pela memória, vai
lembrar que viu nos jornais fotos de várias barraquinhas, todas iguais, na esplanada dos ministérios, onde ficavam acampados manifestantes. Você também vai ver que todas as faixas, essas faixas com esse discurso mais radical, extremista, elas são iguais, parecem ter sido feitas no mesmo lugar. Enfim, a Procuradoria foi tentar entender o que estava acontecendo. Puxou uma pena e veio uma galinha, como diz aí uma expressão que ficou eternizada na boca do então relator, né, da Lava Jato no Supremo, o ministro Teori Zavascki, que morreu num acidente de avião. Puxou a pena e veio uma galinha. 11 parlamentares, 10 deputados e 1 senador foram alvo de quebra de sigilo fiscal, porque a Procuradoria suspeita que há uso direto ou indireto de verba pública para sustentar a convocação e a organização desses atos. Além disso, empresários são alvo de devassa em suas movimentações financeiras, empresas de tecnologia e, claro, a ponta aí mais visível, que são os militantes extremistas, personificados aí na figura do pessoal daquele grupo 300 do Brasil, que é um grupo, inclusive, que já se admitiu ali que tinha armas, né, em seus acampamentos em tese, para autoproteção. Enfim, são muitas pontas soltas. Aqui, aparentemente, faz mais barulho é a desses personagens desse grupo 300, mas o mais importante não está neles, né, Renata? O mais importante está na chegada a 11 parlamentares bolsonaristas e a empresários que propagam apoio ao governo desde a eleição do presidente. Perfeito, eu gosto muito da expressão que você usou ontem no 360, ontem, quarta-feira, gente. A gente grava o nosso podcast na quinta de manhã, que essa é a parte, a perna, né, mais estridente, né, o que representa ali Sara Geromini e esses 300, né, que fizeram ali algumas manifestações quase anedóticas e outras de muito enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Eles misturam esse anedotismo com coisas que remetem a eras muito sombrias, né, Renata? É aquela coisa meio parecida com Ku Klux Klan. Visual de Ku Klux Klan. É um negócio assim, organização racista, gente, que matava, perseguia negros nos Estados Unidos. Eu uso, talvez a palavra anedótica não seja melhor mesmo. É no sentido de que não são nem 300. É um grupo muito pequeno que quer fazer coisas para chamar mesmo atenção, para ver se viraliza na rede. E até é interessante a gente pensar o quanto a gente deve levar isso a sério ou não. É claro que o STF, ao mirar esse grupo, entende que é preciso olhar de perto o que eles estão fazendo. Então a gente teve ali aquele foguetório na esplanada dos ministérios, mirando o Supremo Tribunal. Brasília, 13 de junho, 21h30. Em frente aos bandidos do STF. Isso aí é pra mostrar pra eles e pro GDF bandido. Não vamos arregar! Então a questão é até onde eles podem chegar. Mas também a gente precisa dar o tamanho do que eles são, né? Tem esse nome pomposo, tem essas passeatinhas aqui pela esplanada. Agora, de fato, eles representam um grupo da sociedade? Esse é um ponto a se colocar. Agora, de qualquer forma, o que você traz, Dani, é muito importante. Não está aí o principal problema para o presidente Jair Bolsonaro. O principal problema está. Esses deputados, muitos deles que viraram a cara do novo bolsonarismo no Congresso, a gente está falando da deputada Bia Kicis, da deputada Carla Zambelli, eles usaram sua cota parlamentar para, de fato, incensar esses atos antidemocráticos. De que forma eles fizeram isso? Esses são flancos que ameaçam muito mais o presidente e sua estrutura de apoio. Isso tudo acontece, aí eu queria retomar o início da conversa, Dani, quando você abriu aqui desse esforço de pessoas próximas ao presidente, ministros e seus novos aliados no Congresso, de tentar fazer com que o presidente mude sua forma de lidar com os seus interlocutores, com a sua base, com a política de forma geral. O que eu lembrei muito quando você estava falando, Dani, de uma frase, não sei se você vai lembrar, logo depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que o ex-ministro da Casa Civil do Lula, o multicondenado José Dirceu, falou sobre Bolsonaro, que ele diz,
para ele deixar ele sentar na cadeira presidencial, porque ela queima. Então, a gente teve aqui 1 ano e meio de Bolsonaro tentando colocar o seu jeito de fazer política. Qual era a aposta? Bem, não vamos ter uma base parlamentar no Congresso, a gente vai conversar ali com as frentes temáticas, muitos momentos, sinais, não só do presidente, mas de pessoas muito próximas, de que para fazer avançar os interesses no Congresso era preciso a pressão popular, o presidente acordando e virando uma metralhadora de ofensas aos demais poderes, abertamente criticando, atacando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, atacando diretamente o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Tudo isso a gente viu nos últimos tempos. E o que a gente percebe é que o presidente, aos poucos, conforme essas ameaças ao seu mandato, ao seu grupo político, e como grupo político é sempre bom a gente lembrar, o principal grupo político do presidente são seus filhos. Foi ali, durante décadas, que ele foi formando o seu grupo. Ele entrou para a política, depois ele colocou um dos filhos, foi colocando os outros, são 3 que já têm mandatos, né? E, então, esse é o principal grupo político do presidente. Então, conforme essas ameaças foram se avolumando e chegando mais próximo a ele, ele foi cedendo pedaços dessa sua estratégia, que se chamou de nova política, nova era. O que a gente tem agora são esses novos aliados, é esse grupo dizendo, ou você se adequa em parte ao que é o mundo de Brasília, ou você ficará em maus lençóis. E entra nisso o Centrão, o todo-poderoso Centrão, que sim, a gente já contou aqui várias vezes, né, da forma como eles foram se juntando. Hoje tem ali algo um pouquinho mais estabilizado dessa relação e eles aconselham o presidente. O melhor, o que ele tem a fazer neste momento é ficar quieto, radar baixo. Tudo pode mudar a depender do que Fabrício Queiroz disser e se ele disser. Essa palavra, a delação, os depoimentos do Queiroz são sempre colocadas nas conversas como um fator que pode, primeiro, mudar o sentimento do Congresso e, segundo, fazer o presidente não mais segurar essa fase de Jair Bolsonaro paz e amor, digamos. O Centrão está aí segurando as pontas, fazendo a defesa do governo, das pautas do governo no Congresso, baixou o tom, tem feito a defesa do presidente Jair Bolsonaro, não critica, não quis se pronunciar, não tocou fogo na operação em cima de Fabrício Queiroz e com isso está ampliando seus espaços no governo, falo aqui de cargos, e também seu prestígio no Palácio do Planalto. Passaram aí a ser integrantes desse grupo, né? Passaram a ser convidados para almoços, para café da manhã, para conversas com o presidente, com seus ministros, discussão de estratégia política, enfim, uma coisa que antes a gente não via. Agora é acompanhar para ver como é que essa nova fase do governo, se é que vai mesmo ser uma fase, é importante fazer sempre essa ressalva que a Renata fez, porque de fato o presidente muda bastante de rumo de maneira brusca, já é uma marca aí de seu mandato, então importante avaliar como essa nova fase vai ser, primeiro, digerida pelo grupo o núcleo mais duro do bolsonarismo, e 2, que tipo de implicações ela pode trazer para o presidente no Congresso, porque há também aí um conceito que costuma se repetir. Todo grupo que abocanha poder tende a trabalhar para expandir esse poder. Resta saber se o presidente vai impor um limite ou quanto tempo o Centrão vai ficar satisfeito com cargos de segundo escalão ou a presidência só de empresas públicas. Quanto tempo leva para o Centrão pedir um ministério que seja ali, de fato, representado por um integrante do grupo e não uma escolha pessoal do presidente. Acho que a gente não comentou, Dani, mas é importante a gente não passar batido nesses últimos sinais do presidente Jair Bolsonaro. Não é só a aparente mudez em que ele se colocou. Ele entregou o Ministério da Educação. Na verdade, ainda não entregou a ninguém, né? Porque ele não decide o que ele quer. Mas ele, de fato, tirou ali Abraham Weintraub do posto. A cabeça de Weintraub já era pedida por aliados há muito, muito tempo e o presidente sempre relutava a entregar. De fato, isso aconteceu. E aí teve toda essa trama rocambolesca da fuga de Weintraub para os Estados Unidos. O presidente publica a exoneração, depois tem que republicar o Palácio do Planalto, porque Weintraub deixa no Brasil uma carta pedindo demissão, viaja para os Estados Unidos na sexta de noite, né, na semana passada, chega lá nos Estados Unidos no sábado, quando, enfim, esse ofício, segundo os relatos que são feitos, é remetido ao Palácio do Planalto, mas com pedido de data retroativa. É uma confusão
corrupção, toda uma suspeita de que isso só foi feito para que ele pudesse ingressar com passaporte diplomático, várias perguntas que ainda não foram respondidas. Mas o que fica no final, o saldo é que esse aliado verborrágico, essa pessoa, essa figura que se tornou ali uma das pontas de frente da ala ideológica do governo, foi defenestrada do cargo e enviada para os Estados Unidos, né? Não se sabe ainda se ele vai conseguir, no fim, ficar como diretor do Banco Mundial ou não. Há uma forte reação também lá ao nome de Ventral. Inclusive porque começou a ameaçar um voo solo, né? Começou a angariar ele próprio ali, seguidores dele, desse estilo mais agressivo do que o do próprio presidente. Então também tem aí uma certa preservação de seu capital político nesse grupo mais ideológico, nesse gesto de Jair Bolsonaro. É um ciúme, né? Interessante você lembrar isso, porque eu cheguei a ouvir mesmo isso, de que o presidente acabou ficando enciumado de um pouco do protagonismo, né? Que Weintraub ganhou em certos grupos e que para ele o ideal era tirá-lo mesmo do país. Tudo isso está na mesma conta, né? De uma mudança, uma acomodação aí desse núcleo próximo ao presidente. E tudo isso está na conta do horário de Brasília, que, bom, termina por aqui, porque somos obrigados, porque teria assunto, dá para ficar falando o dia inteiro da confusão, porque, né, de tédio não morreremos, mas vamos guardar um pouquinho para a semana que vem, né, Renata? Vamos sim, Dani. Ótimo conversar com você mais essa semana. Até quinta que vem. Até, tchau, tchau.